e a agulha de crochê número 13,5. Então, para começar, eu vou ensinar como posicionar o fio no dedo. Eu tô com a ponta do meu fio aqui e vou fazer um X no meu dedo indicador. Agora, eu vou introduzir a agulha de crochê aqui e vou fazer esse movimento. Fazendo o primeiro passo para começar o crochê. Vou desmanchar agora e vou fazer de novo com vocês. Tô com a ponta do meu fio aqui e vou fazer esse movimento no meu dedo indicador, formando um xizinho aqui em cima do dedo, ó. E a ponta do fio tá para esse lado aqui. Agora, com a agulha de crochê, com a ponta dela virada para minha frente, eu vou introduzir a agulha aqui e vou puxar uma laçada com esse fio que tá pro meu lado. E vou passar por dentro do anelzinho que tava na volta do meu dedo indicador. E aqui, eu comecei o meu crochê. Esse aqui é o primeiro pontinho. E agora, para fazer a correntinha, eu vou puxar uma laçada assim, vou puxar mais uma laçada assim, e eu vou sempre buscando lá no fio que eu tenho e puxando por dentro desse ponto que tá na minha agulha. E assim, eu vou fazendo a correntinha, ó. É bem fácil. Só ter paciência quando a gente tá aprendendo. Vou lá no meu fio, puxo uma laçada e puxo por dentro do ponto que tá na minha agulha. Puxei uma laçada e passei por dentro do ponto que tá na minha agulha. Ó, e aqui eu formei uma série de correntinhas. Agora, eu vou ensinar pra vocês como fazer o ponto alto no crochê. Eu vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Porque quando a gente tá fazendo um trabalho no crochê, quando a gente for começar a carreira, o primeiro ponto alto é formado por 3 correntinhas. Mas isso vocês não se preocupem, porque com o tempo vocês vão pegar o jeito, tá bom? Agora, depois que eu fiz essas 3 correntinhas para representar o primeiro ponto alto da carreira, eu vou fazer uma laçada aqui na minha agulha de crochê. Então, aqui eu fiquei com um pontinho que eu tava na agulha e aqui eu fiz uma laçada. E agora, eu conto aqui. 1, 2, 3 correntinhas. E na quarta correntinha, que é onde eu tô tapando aqui com o meu dedão, eu vou introduzir a ponta da minha agulha de crochê. E vou lá atrás e vou puxar mais uma laçada por dentro desse buraquinho. Agora, eu tô com 3 pontos aqui na minha agulha. Eu vou puxar aqui mais uma laçada no meu fio e vou fechar os primeiros 2 pontos. E agora, eu vou ficar com 2 pontos aqui na minha agulha. Vou puxar mais uma laçada e vou fechar esses 2 pontos. E aqui eu formei um ponto alto. Vamos fazer de novo? Vou dar mais uma laçada na agulha. Vou introduzir a agulha aqui no buraquinho da próxima correntinha. Vou lá no fio e vou puxar ele aqui pra frente, por dentro do buraquinho da correntinha. E aqui, de novo, eu fiquei com 3 pontos na minha agulha. Vou puxar uma laçada, fechando os 2 primeiros pontos. Fiquei com 2 pontos aqui na agulha. E agora, novamente, eu puxo outra laçada e fecho esses 2 pontos. Vou fazer mais uma vez. Vou dar uma laçada, vou introduzir a minha agulha de crochê na próxima correntinha. Vou puxar mais uma laçada por dentro dessa correntinha. Vou fechar aqui os primeiros 2 pontos com uma laçada. Vou puxar aqui mais uma laçada. E vou fechar os outros 2 pontos que estavam na agulha. Vamos mais uma vez. Dei uma laçada aqui na agulha. Vou introduzir a agulha no buraquinho da próxima correntinha. E vou puxar um pontinho aqui pra cima.
Agora, eu tô com os 3 pontos aqui na minha agulha, vou puxar aqui mais um ponto, mais uma laçada, né? E vou fechar os 2 primeiros pontos. E agora, de novo, puxo de novo o fio e fecho esses 2 pontinhos que estavam ainda na agulha. E aqui, eu tô formando os meus pontos altos. Eu vou fazer mais alguns pontos com vocês, e se vocês estão aprendendo, vocês peguem a agulha e o fio e vão treinando aqui junto com o vídeo. Que daí, qualquer dúvida, é só voltar e assistir de novo. Eu já trabalhei em ponto alto em cima de toda a correntinha que eu tinha feito aqui com vocês, e agora eu vou mostrar como fazer o ponto baixo. Então, aqui eu tô com os pontos altos, eu vou virar o trabalho pro outro lado para fazer o ponto baixo agora. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha e 2 correntinhas. Porque o ponto baixo, ele é um pouco mais baixo do que o ponto alto. Então, lá no ponto alto, eu comecei a primeira carreira do ponto alto fazendo 3 correntinhas, então, pro ponto baixo, eu comecei fazendo 2. Agora, eu não vou fazer laçada, eu só vou introduzir a minha agulha aqui no buraquinho do ponto seguinte. E vou puxar uma laçadinha. E aqui, eu vou fechar esses 2 pontos juntos. E aqui, eu fiz o primeiro ponto baixo. Agora, de novo, eu vou introduzir a agulha de crochê aqui no buraquinho do ponto seguinte, vou puxar uma laçadinha, fazendo um pontinho, vou puxar o fio e vou fechar esses 2 pontos juntos. De novo, vou colocar a minha agulha de crochê aqui no buraquinho do ponto seguinte, vou puxar o fio, fazendo um ponto, e aqui com uma laçada eu vou fechar os 2 pontos. E aqui eu fiz mais um ponto baixo. Mais uma vez. Vou colocar a minha agulha de crochê aqui no buraquinho do ponto alto seguinte. Vou puxar o fio que tá lá atrás, fazendo mais um ponto. E com uma laçada, eu vou fechar esses 2 pontos que estavam na agulha. Mais uma vez. Vou colocar a minha agulha de crochê aqui no buraquinho do ponto seguinte. Vou puxar uma laçada do fio que tá lá atrás, fazendo mais um ponto. E esses 2 pontos que estão na minha agulha, eu vou fechar, puxando mais uma laçada. Mais uma vez, vou introduzir a agulha de crochê no buraquinho do ponto seguinte, vou puxar uma laçada fazendo outro ponto, e esses 2 pontos que agora ficaram na minha agulha, eu vou fechar com mais uma laçada, passando por dentro dos 2 pontos. E aqui eu tô formando os pontos baixos. E agora é só treinar. E quando a gente estiver trabalhando ponto sobre outro ponto, seja ele ponto baixo, ponto alto, qualquer outro ponto no crochê, quando eu for introduzir a agulha aqui nesse buraquinho, ó, eu sempre vou ver que ficou 2 laçadinhas de fio aqui do ponto de baixo. Tá vendo aqui? Aí, nesse buraquinho, eu vou puxar a laçada e vou fechar o meu ponto. Vou fazer de novo. Vou colocar a agulha aqui no próximo buraquinho do ponto seguinte. E vejam aqui, ó, eu tenho 2 laçadinhas que vão ficar sobre a minha agulha. Aí, agora eu vou puxar o fio e vou fechar meu ponto. Então, eu sempre tenho que fazer o ponto seguinte, introduzindo no buraquinho do próximo ponto. E essas 2 laçadinhas vão ficar sobre a minha agulha, na hora que eu introduzir ela. Claro que a gente não precisa ficar cuidando isso, que na prática a gente acostuma colocar o ponto no lugar certo. É só para vocês que estão começando agora a observar se estão colocando a agulha no lugar certinho mesmo, tá ok? Então, eu vou finalizar aqui a amostrinha de pontos. E vocês vão treinando em casa também.
E prontinho! Aqui eu finalizei a amostra de pontos, ensinando vocês a fazerem a correntinha. O ponto alto, esse aqui é o lado da frente do ponto alto e esse aqui é o lado avesso. Aqui o ponto baixo, esse aqui é o lado da frente do ponto baixo. E esse aqui é o lado avesso do ponto baixo. Os dois lados são bonitos. Eu espero que eu tenha sido bem clara para vocês nessa explicação. Treinem bastante em casa e se preparem para as próximas